Nesse vídeo nós vamos falar sobre a disciplina na igreja. Há muita confusão, principalmente no mundo religioso, mas aqueles que se reúnem em nome do Senhor Jesus e têm a palavra de Deus como guia para orientar, não deve ficar em confusão. Desde Gênesis até Apocalipse vemos que o nosso Deus é Deus de ordem, seja com seu povo Israel ou com a sua igreja na terra. Ele tem revelado um padrão para o comportamento do seu povo. Este padrão é para o nosso bem e para o bem da sua obra na terra. E se um dos seus filhos desviar-se desta ordem, Deus o corrige. É notável que na primeira referência em o Novo Testamento sobre a igreja local, Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, e também na última, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o assunto é sobre a necessidade de disciplina na igreja local. Mesmo quando os apóstolos estavam na terra, havia necessidade de disciplina nas igrejas. E esta foi muito severa, como quando Ananias e Safira morreram em Jerusalém por causa da sua mentira. Atos capítulo 5, a história está do versículo 1 ao 11. Deus não tolera pecado na igreja. Também nas cartas de Paulo há muito escrito sobre este assunto. Mesmo Tessalônica, que foi chamada de modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 7, tinha problemas também. Você pode ler essa primeira carta, capítulo 5, versículo 14, e na segunda carta, no capítulo 3, versículo 6. Destas considerações, podemos concluir que este assunto, embora pesado, sem dúvida, e delicado, é muito importante. E por isso vamos estudar o que as Escrituras nos ensinam, fazendo algumas perguntas e procurando as respostas na própria Bíblia. A primeira pergunta é: o que é disciplina? A palavra disciplina vem do grego, que quer dizer uma mente sã. Assim, disciplina quer dizer consertar os pensamentos da pessoa que não está pensando certo de forma a corrigir a sua atitude e colocá-la no caminho certo. Deus quer que seus filhos pensem e ajam conforme a sua ordem. Deve ser claro que o elemento principal na disciplina não é o castigo. Geralmente esse processo traz tristeza e dor, sem dúvida, mas depois, quando a lição é entendida, traz alegria e fruto pacífico. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Há pelo menos 3 tipos de disciplinas mencionadas na Bíblia. Nós podemos ver claramente e primeiramente a disciplina divina, onde Deus mesmo corrige os seus filhos pessoalmente. Nós temos um exemplo disto em Atos capítulo 5, do versículo 1 a 11, onde já citei. A segunda é a disciplina própria, onde nós mesmos corrigimos as nossas atitudes erradas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Isso se dá quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos e temos comunhão com Deus. E a terceira disciplina é a disciplina no lar, onde os pais corrigem seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Por que a disciplina na igreja é necessária? Há 3 razões principais. Primeiro, infelizmente nem sempre usamos a disciplina própria nas nossas vidas. Às vezes, por falta de conhecimento da palavra de Deus ou por falta de cuidado em obedecer o que temos aprendido, caímos em pecado. Assim, a disciplina da igreja chama a atenção do pecador ao seu caminho errado e o ajuda a deixar o pecado e ser restaurado à ordem de Deus. Terceiro, se o pecado não for corrigido, com certeza, outros também vão cair no mesmo erro. Paulo disse: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e Gálatas capítulo 5, versículo 9. A disciplina é necessária para ensinar a outros sobre a necessidade de santidade na vida prática, e isto vai refletir na igreja local. Leia Atos capítulo 5, versículo 11, onde já citamos. O terceiro motivo é: Deus não pode abençoar seu povo coletivamente quando há pecado no meio dele. Acã, isto é uma história do Antigo Testamento, está em Josué capítulo 7, causou prejuízo para todo o povo de Israel quando pecou.
A disciplina purifica a igreja na presença de Deus. Outra pergunta. Quem aplica a disciplina na igreja? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus disciplina a igreja. É pela sua palavra que a igreja local aplica a disciplina. Leia 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. É um ato solene feito em o nome do Senhor Jesus, pela liderança, agindo em favor da igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Em casos graves, onde a pessoa merece ser separada da comunhão, esta triste notícia é dada à igreja reunida, mesmo na ausência do infrator, caso ele não esteja naquele dia. Discernimento é necessário aqui para evitar escândalo, porque é um assunto somente para os ouvidos da igreja. Pais não devem falar abertamente em casa perante os seus filhos sobre estes assuntos. Temos outra pergunta. Quando deve ser aplicada a disciplina? É absolutamente necessário que haja certeza dos fatos do caso. Nada pode ser investigado até que haja pelo menos 2 testemunhas. Leia sobre isso Mateus capítulo 18, versículo 16 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Geralmente as aparências são enganosas. João capítulo 7, versículo 24. Não podemos agir em disciplina sem que haja fatos concretos sobre os pecados cometidos. Satanás é o acusador dos irmãos. E às vezes a liderança da igreja sofre seus ataques nesse sentido. Quando há certeza do caso que merece disciplina, não deve haver demora em aplicá-la. Isto tem de ser feito sem parcialidade, seja presbítero, filho de presbítero ou qualquer outra pessoa. Leia, acho que já citei no vídeo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Quais são os casos que precisam de disciplina? Assim como existem muitas doenças físicas que precisam de tratamentos diferenciados, assim também acontece neste assunto. Cada caso deve ser considerado e disciplinado como a Bíblia ensina. Por exemplo, caso merecendo a separação da comunhão, esta é a disciplina mais severa e somente deve ser aplicado em casos gravíssimos. São 3 estes casos que nós encontramos na Bíblia. Recusar reconhecer o erro de ofensa a outros irmãos, Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, onde já citei. Notemos os 3 passos registrados lá em Mateus. O irmão ofendido visita quem o ofendeu e procura resolver o problema entre eles. Se não houver reconhecimento do erro, ele volta trazendo 2 testemunhas. Se ainda não for reconhecido o erro, o caso é levado publicamente perante a igreja, ou seja, perante os líderes da igreja, os anciãos, e a pessoa é colocada fora da comunhão até reconhecer o erro. Isto é feito pelos anciãos, anunciado numa reunião. O segundo caso é imoralidade, avareza, idolatria, maledicência, bebedeira, roubo. Tudo isso está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas esses pecados são disciplinados quando há provas de atos cometidos. Alguns desses casos, como avareza, idolatria e maledicência, são mais difíceis para provar, mas devem ser tratados caso isto apareça. O terceiro caso tem a blasfêmia. Leia isto em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Paulo diz: ele entregou a Satanás, é colocar fora da comunhão da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Blasfêmia é ensinar doutrina errada sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Isto não se refere à pessoa que tem diferentes ideias sobre assuntos secundários, mas, por exemplo, a divindade do Senhor Jesus, a humanidade dele também. Casos não merecendo a separação da comunhão são, por exemplo, felizmente, a maioria dos problemas não precisam da separação da comunhão. Por exemplo, o tropeço. Nós temos Gálatas capítulo 6 e 1 falando sobre isso. Neste caso, o pecado não foi planejado e não era costume da pessoa agir assim. Muitos novos convertidos tropeçam por falta de conhecimento da palavra e precisam de conselhos da liderança da igreja.
Judas fala sobre dúvidas sobre doutrina. Judas, do versículo 16 a 23, certas pessoas, ouvindo vários ensinos em outros lugares, revelam dúvidas sobre a doutrina. Estas pessoas não são falsos ensinadores, mas precisam de compaixão e esclarecimento, precisam ser ajudados por aqueles que entendem da palavra de Deus. A Bíblia fala também sobre os desordenados, ou desordenado, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 6 a 14. Esta pessoa intromete na vida de outro, ou não quer trabalhar para ganhar a sua vida material, passa muito tempo nas casas dos outros falando o que não devem, usa a palavra publicamente para atacar outros. Toda a igreja deve mostrar que não está gostando do seu comportamento e não deve dar oportunidades para ele estar falando publicamente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, nós temos uma repreensão pública. Essa disciplina é mais forte e séria no caso de alguém que continua nos erros já mencionados depois de ser avisado pela igreja. A referência pode ter aplicação especial a aqueles que ensinam, ou ensinam às vezes publicamente, ou ensinam particularmente, mas estão ensinando errado, ou vivendo errado. A Bíblia fala do homem faccioso, Tito capítulo 3, versículos 10 e 11. Esta pessoa quer sempre dominar a igreja. Exige coisas sem base na palavra de Deus. Facilmente faz greve quando não consegue o que quer e procura levar outros para o seu lado. Ele deve receber até 2 avisos da liderança da igreja e, se continuar, toda a igreja deve unir e mostrar que não tolera o seu comportamento. Com isto, ou ela se retira ou muda seu comportamento. Temos também o caso daqueles que causam divisão. Temos algo sobre isto em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, capítulo 16, versículos 17 a 20. Às vezes pessoas carnais usam a comunhão da igreja para carregar discípulos atrás de si, visando formar outro trabalho onde possam ser preeminentes. São lobos disfarçados e muito perigosos, por isso são servos de Satanás. A igreja deve afastar-se deles que, não recebendo atenção, pararão de causar divisão e vão embora. Temos também o caso de restauração dos pecados. Aquele que pecou, mas foi restaurado. Nós temos isto em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 11, também no capítulo 7, do versículo 9 ao 12. Um dos motivos principais da disciplina é sempre a restauração. Por isso, deve sempre ser aplicado num espírito de amor e de humildade. No caso de um irmão afastado da comunhão, a igreja observa, querendo ver sinais de arrependimento e mudança de atitude. Quando ele demonstrar esta mudança, a igreja deve recebê-lo de volta à comunhão. Notamos que este tempo é decidido pela igreja e não por quem foi disciplinado. Em outros casos menores, a disciplina aplicada deve logo produzir melhora no comportamento e mostrar que houve restauração completa. Um outro caso que podemos pensar é a comunhão entre as igrejas locais. Embora uma igreja local não tenha parte na disciplina de alguém de outra igreja, este assunto pode afetar outras igrejas. Às vezes a pessoa não aceita a disciplina e procura mudar para outra igreja. Cartas de recomendação são necessárias e alguém em disciplina não deve ser recebido logo por outra igreja. Pode ser necessário comunicação entre as lideranças destas igrejas. No caso de igrejas novas e que ainda não tenham presbíteros, seria melhor buscar a ajuda de irmãos reconhecidamente maduros e respeitados para cooperar neste assunto. É melhor do que administrar uma disciplina erradamente. Vemos este exemplo nas cartas paulinas, as cartas de Paulo. Você deve ler as cartas de Romanos até Judas
onde trata desses assuntos, e observar como deve ser o procedimento sobre disciplina na Igreja de Deus. Talvez muito do que você tem visto nas denominações e ouvido de pastores nada tem a ver com a verdadeira disciplina, a ordem na casa de Deus, sempre com o objetivo de restaurar aquele irmão. Muitas vezes, aquele mau comportamento é fruto daquilo que nunca houve, ou seja, esta pessoa nunca foi salva. Você lendo com atenção 1 Coríntios capítulo 5, onde nós temos ali um pecado de imoralidade, Paulo pede e manda, com seu poder apostólico, mesmo ausente naquele momento, que a igreja excluísse aquela pessoa. Nós, lendo com atenção, nós vamos ver que Paulo não diz: exclua este irmão amado, exclua este irmão fraco, exclua este irmão que falhou, mas ele disse: tirai dentre vós a este iníquo. O pecado, e esses pecados mais graves, não deve acontecer na vida de um crente. Pode acontecer, mas deixa muita dúvida sobre a sua salvação. Eu já citei neste vídeo, você deve ler, 2 Coríntios, nós vemos que esta mesma pessoa é trazido de volta à comunhão da igreja. Era realmente um irmão e ele se arrependeu, foi restaurado. E Paulo diz agora para os coríntios que eles recebessem ele de volta. Antes eles não tinham pressa para tirar aquela pessoa do seu meio. E agora eles não tinham pressa também para recebê-lo de volta. Paulo, ele disse que era para recebê-lo em amor e ter comunhão com ele, pois este homem, este irmão, tinha sido restaurado. Que Deus lhe ajude. Se ficou alguma dúvida, como sempre, você pode deixar aí nos comentários. Se não quer deixar, pode escrever para o nosso e-mail que você vai encontrar na descrição do vídeo.